Para motivar você a participar ativamente desse projeto, nós estaremos sorteando entre os participantes das lives, ou seja, as estreias dos vídeos, a quantia de $1.000 para você que mora aqui nos Estados Unidos, ou para você que, se você for sorteado e você mora no Brasil, você vai receber a quantia calculada, né, em real, mas calculada no dólar do dia. Para concorrer, você só precisará participar do chat, ou seja, dos comentários durante as lives. Não precisa responder nenhuma pergunta não, tá bom? Só tem que demonstrar que você está assistindo. Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, a viagem mais fantástica que você pode ter na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos viajar falando dos anjos, esses seres enigmáticos, misteriosos, né? Mas que agem em favor dos servos de Deus, diz a Bíblia. Mas antes, deixa eu te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora aí, por favor. Aperte o sininho para que você possa receber as notificações. Aperte o like aqui, querido, é muito importante. Por favor, aperte o like aí, faz rapidinho aí. Aperte o gostei, tá bom? E também você pode enviar esse link para os seus amigos para ajudar compartilhando, tá bom? E, claro, participa agora, deixando o seu comentário também. Vamos viajar? Bem, a figura do anjo tem sido usada de muitas formas, né? Criaram o Cupido, né? O anjo do romance, né? Pintaram anjos gordinhos com cara de criança, né? Eles foram colocados até nos filmes de ficção, né? Como papéis de heróis, outra hora papéis de vilão. E ainda tem a figura da mulher, né? Vestida de anjo, com poses eróticas, né? Enfim, mas todas essas são representações, são simulacros que não condizem com aquilo que nós, de fato, aprendemos na Bíblia. Portanto, hoje eu vou viajar com você na Rota 66 Espiritual, na Bíblia, aprendendo sobre os anjos. Em primeiro lugar, os anjos não são eternos. Como assim? Eterno só são aqueles que não tiveram nem início e nem fim. Eles só são, né? No caso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade divina, de fato, eles são eternos, porque não tem nem início nem fim. Mas os anjos, eles foram criados, né? A Bíblia diz, quando se referindo a Jesus, em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, os anjos se encaixam nessa categoria, a categoria dos criados, da criação de Deus. E quando que os anjos foram criados? Nós não temos essa informação. Se deduz que eles podem ter sido criados na semana da criação de Deus, né? Que você sabe pode ter demorado muito tempo, ou anteriormente, né? Podem ter sido criados mesmo antes da fundação do mundo. Em Jó, no capítulo 38, Deus está falando, conversando com Jó, e aí ele fala: aonde que você estava quando eu fundava a terra? Olha aí, falando da criação. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Pergunta a Jó. Então aqui se pressupõe que as estrelas sejam os anjos, ou os filhos sejam os anjos, e se alegravam na criação da terra. Então os anjos provavelmente poderiam ter sido criados antes, bem antes, né, da fundação da terra e da criação do homem. Mas eles são imortais, aí sim. Porque Lucas 20 diz que no céu nós seremos como os anjos e não morreremos mais. Então pressupõe que eles são imortais, né? Também pelo fato da Bíblia não narrar a morte de nenhum anjo. Então nós cremos, os anjos são imortais. Agora, como criaturas, eles não recebem adoração. Somente Deus pode ser adorado. Colossenses capítulo 2, Paulo fala contra o culto aos anjos. As pessoas estavam adorando os anjos e ele fala contra, né? Em Apocalipse 22, quando o anjo está falando com João, João se prostra diante do anjo, e aí o anjo repreende ele. Ele diz: não faça isso, porque eu sou conservo com você e com os profetas. Ou seja, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem a lei, nem os profetas, né? Nem os próprios anjos concordam com a ideia da adoração dos anjos. Então, eles não podem ser adorados. E outra coisa importante, você não vai encontrar na Bíblia pessoas orando aos anjos. Em Atos 12, Pedro estava preso e a igreja orava a Deus por ele. Então Deus enviou um anjo que abriu as portas do cárcere. Certa vez eles orou a Deus, pedindo para que ele abrisse os olhos do seu servo, para que ele pudesse enxergar a multidão de anjos
que estavam com eles. Jesus disse a Pedro um dia: você não entende que se eu quisesse eu oraria ao Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus oraria ou pediria ao Pai e não aos anjos. Então nós entendemos com isso que a oração sempre é a Deus. Então quando orar, não peça nenhum anjo, você deve orar a Deus, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Tô viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. E qual é a constituição dos anjos, né? Ela é diferente da do homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 40, e há corpos celestes e corpos terrestres. Ou seja, tem corpo espiritual do céu e corpo terreno, né? Hebreus 1 diz que os anjos são espíritos ministradores. Então, eles não são corpos terrestres. Eles provêm do céu e são espíritos. E ainda Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade. Paulo aqui está falando de anjos caídos, demônios, mas a constituição aqui nesse caso é igual. Eles não têm carne, eles não têm sangue, então eles são espíritos. A Bíblia menciona que os anjos apareciam às pessoas. Então se eles apareciam, é porque antes eles eram o quê? Invisíveis. Eles não estavam sendo vistos, né? Portanto, nós concluímos que eles são espíritos e que na maioria do tempo eles são invisíveis, ou estão invisíveis, né, aos nossos olhos. E eles podem aparecer a nós tanto espiritualmente falando, né, como um ser espiritual, inclusive como animais, rosto de animal, águia, boi, ou eles podem aparecer como homem, como apareceram a Abraão e a Jacó, né, por exemplo, né? E em Hebreus 13, falando sobre nós praticarmos hospitalidade, a Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram a anjos. Uau, então confirma que eles podem aparecer também como homens, né, na nossa vida. Que coisa, hein? Existem muitos anjos, muitos anjos, muitos anjos. A Bíblia fala de legião, 100 anjos, miríades, que pode ser denominado por 10 mil anjos, fala de multidão, e Apocalipse, inclusive, fala o seguinte: milhões de milhões e milhares de milhares. Uau, nós não temos ideia de quantos bilhões de anjos então existe, mas com certeza são muitos, querido. Tem anjo sobrando aí para ajudar você e ajudar a mim, amém? Mas aí nós vemos que interessante, apesar de ter tantos anjos, bilhões de anjos, a Bíblia só revela o nome de 3 anjos. Quais são? Miguel, Gabriel e Rafael? Não tem Rafael na Bíblia, não. Tem Satanás. Deus deu esse nome a ele. Não sei depois que ele caiu, mas enfim. Só Miguel, Gabriel e Satanás. Como a Bíblia diz que com Satanás caiu 1/3 dos anjos, então por inferência nós concluímos que provavelmente Miguel e Gabriel estão à frente das outras 2/3 que existem na presença de Deus, nos levando a entender que eles poderiam ter o mesmo grau de autoridade, ou eram líderes de grupos semelhantes, apesar de Miguel aparecer como arcanjo, Gabriel como anjo e Satanás como querubim. A Bíblia diz que ele é um querubim ungido. Em Judas há uma referência, há uma disputa do corpo de Moisés entre Miguel e Satanás. E nesse episódio espiritual, o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Isso pode dar justamente o entendimento de que eles poderiam, né, ter posições semelhantes, ou também que Miguel queria demonstrar que maior que eles era Deus, e que ele se submetia a Deus, o que Satanás não fez, foi por isso que ele caiu. Uau! Na Bíblia, Miguel se apresenta como o arcanjo das guerras, enquanto que Gabriel é o anjo mensageiro. Além dos que são chamados apenas anjos, a Bíblia também menciona os querubins e os serafins, outros seres, outros tipos de anjos, enfim. Eles são criaturas celestiais que aparecem em várias passagens da Bíblia. Em Gênesis 3, 24, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele coloca 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Na tampa da arca da aliança que Deus orientou Moisés a colocar lá no Santo dos Santos, né? Ele mandou colocar 2 querubins na tampa dela, né? Estendido as asas, como que guardando a glória de Deus. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão onde havia querubins. E em Apocalipse, o apóstolo João descreve seres espirituais que parecem com os mesmos vistos por Ezequiel. Ou seja, eles viram os querubins.
Já no livro de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías também vê os seres espirituais, né? Vê o trono de Deus, enfim. Mas agora ele está contemplando os serafins, diz a Bíblia. E é interessante como os serafins se parecem, hein? Eles estavam diante de Deus e eles tinham cada um 6 asas. A Bíblia diz que com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. Estavam demonstrando de fato uma reverência à glória de Deus, à santidade de Deus, né? E eles entoavam louvor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meu Deus, que coisa fantástica, né? Então a gente pode tentar classificar aqui, né, esses seres como adoradores, né? Os serafins eram adoradores. Os anjos da guarda, será que eles existem? Ainda que a Bíblia não denomine a nenhum grupo de anjos como os anjos da guarda, ela menciona a ação dos anjos em guardar os servos de Deus. No Salmo 91, Deus diz que dará ordem aos seus anjos para que eles nos guardem, nos protejam, né? No livro de Daniel, nós lemos o relato tremendo em que o rei Dário foi forçado a colocar Daniel na cova dos leões. Lembra dessa história, né? E aí no outro dia o rei Dário vai lá todo preocupado, ficou a noite sem dormir, né? E ele vê que Daniel está vivo e ele fala assustado: o que aconteceu, né? E aí Daniel responde: o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Uau, que coisa tremenda. Em Mateus 18, Jesus fala sobre as criancinhas, né? Fala dos anjos que guardam as criancinhas e que eles contemplam a face de Deus. Então nós entendemos que sim, existem os anjos que nos guardam. E existem os anjos de guerra. Claro, a Bíblia também não dá esse título a eles, né? Mas existem anjos que guerreiam, né? Existem anjos que batalham, né? Eliseu, ele estava diante do exército do rei da Síria. Aí o seu servo temeu muito, né? Então Eliseu orou a Deus pedindo para que ele abrisse os olhos do seu servo para que ele enxergasse a multidão de anjos que estavam ali para guerrear junto com eles. Daniel está orando, jejuando, aguardando Deus falar com ele. Então um anjo vem e se apresenta 21 dias depois, né? E aí o anjo chega com a resposta e aí ele narra que quando ele estava vindo, né? Ele foi parado pelo príncipe da Pérsia, que pressupõe-se era um tipo de demônio, né? Um principado daquela região. E aí ele estava tentando impedir ele de chegar, mas então o arcanjo Miguel veio em seu socorro, né? E em Apocalipse 12 também, o próprio arcanjo Miguel está envolvido numa batalha contra o dragão e ele o vence. E Jesus disse, como eu já falei lá em cima, que se ele quisesse, né, de fato se livrar da morte, ele ia pedir a Deus, e ele poderia pedir a Deus e Deus mandaria legiões de anjos para libertá-lo. Ou seja, existem sim os anjos de guerra. Existem ambientes que precisam da ação deles. Existem batalhas que precisam da ação deles. Amém? Tô viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Os anjos são servos? Sim. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que eles são espíritos ministradores que servem os que hão de herdar a salvação. Mas atenção, é bom você não confundir isso, né? Eles são servos de Deus que acabam servindo os servos de Deus. Amém? A Bíblia descreve que o anjo serviu comida para o profeta Elias, né? Quando ele estava lá angustiado, né? E serviu por 2 vezes pão e água para ele, né? A Bíblia também cita os anjos servindo a Jesus depois de ele ter resistido à tentação de Satanás, do diabo, lá no deserto, né? Quando Jesus estava no Getsemane, Deus enviou um anjo para consolá-lo, para servi-lo, né? Então, eles sim, eles servem. E qual é o poder dos anjos? Nós não sabemos, mas nós podemos dizer que eles têm muito, muito poder, querido. A Bíblia diz lá em Gênesis 19 sobre os anjos enviados a Sodoma e Gomorra. Eles destruíram aquela cidade completamente, né, com o fogo. Então os anjos têm muito poder, né? Você lembra do anjo da morte passando pelo Egito, matando todos os primogênitos, né? Enfim, então é um poder muito forte que eles têm, a capacidade de agir de uma forma muito forte, né? Um anjo atacou o exército assírio e matou num só momento 185 mil soldados. E Apocalipse também diz que um anjo derrama a taça da ira de Deus sobre o sol, o tornando quentíssimo e queimando muitas pessoas. Então, os anjos sim têm muito poder. Agora vamos falar do anjo do Senhor, né? Essa expressão, ela é muito interessante porque
né, os estudiosos pressupõem que está se falando de uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus na terra, na figura de um anjo, né? Então, onde a gente vê? O anjo do Senhor apareceu a Agar no deserto, né, ele declara que ela terá o seu filho, ele orienta sobre o cuidado do bebê, ele diz que vai cuidar de tudo, né? Depois, o anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente, né? E ele se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E ele dá a missão, né, de Moisés a libertar o povo de Israel. Ele diz, ó, você pode dizer, o grande eu sou, ou o eu sou te enviou, né? Ele diz. Aparece a Gideão também, para convocar ele a libertar Israel naquele momento. Ele aparece a Manoá e sua esposa, falando sobre Sansão, né, do propósito que ele tinha para Sansão. Ele aparece numa visão ao profeta Zacarias, né, para purificar o sacerdote Josué, qual ele remove as roupas sujas e lhe dá roupas limpas, né? Ele liberta os apóstolos da prisão, né, e os instrui a continuar pregando. Então, como a gente pode ver, o anjo do Senhor atuou muitas vezes na Bíblia. E apesar de não haver, de fato, há uma afirmação da Bíblia que ele era Deus ou Jesus, né, a conclusão dos teólogos é que, de fato, poderia ser uma das figuras da Trindade, principalmente seria talvez a pessoa de Jesus, né? Então é algo que fica no ar, mas que tem uma compreensão muito forte para isso. Quais são as razões, né? Primeiro, porque ele diz a Moisés, né, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Segundo, que quando o pai de Sansão, né, Manoá, ele oferece um sacrifício, né? E aí ele pergunta o nome dele, ele diz, por que você está perguntando meu nome, né? Visto que o meu nome é maravilhoso. Então fica essa ideia que, de fato, poderia ser Jesus atuando. Bom, para finalizar, e se um dia você tiver uma experiência com um anjo? Se um anjo aparecer a você, uau! Seja prudente. Segundo Paulo, se um anjo aparecer e quiser anunciar outro evangelho, seja ele maldito. Uau! Ele completa, dizendo que Satanás pode se transfigurar, inclusive na figura de um anjo, pode se transformar em anjo, né? Anjos não anunciam o evangelho, eles auxiliam os cristãos nesse trabalho, né? Quando Cornélio estava orando, um anjo lhe apareceu e ele não pregou o evangelho para Cornélio, ele orientou Cornélio a chamar Pedro, que pregaria o evangelho a ele. Então, nós entendemos a nossa oração, a nossa adoração, a nossa busca e submissão é a Deus. Nós podemos profetizar a ação dos anjos, mas nós não vamos orar aos anjos. Nós podemos pedir a Deus que envie os seus anjos, mas nós não vamos ficar orando e pedindo aos anjos. Os anjos, eles podem nos ajudar em diversas situações, colaborando para que a gente cumpra a nossa missão. Amém? Mas sempre em conformidade com a palavra de Deus. Tá bom? E aí, você gostou da nossa viagem de hoje? Eu acredito que eu forneci bastante informação, mas é bom você estudar, que é muito importante saber sobre os anjos, que nos ajudam bastante. E é claro, eu posso ter esquecido de alguma coisa e você pode então me ajudar biblicamente acrescentando alguma coisa que eu esqueci, tá bom? Comente aí, deixe seu comentário que enriquece o nosso material. Eu vou pedir novamente para você deixar o seu like, talvez você esqueceu, hein? Coloque o seu like aqui, tá bom? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Aperte o sininho e compartilhe esse vídeo, vai mandando para as pessoas, tá joia? Vamos orar? Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento tão maravilhoso em que podemos aprender muito mais sobre a tua palavra, hoje especialmente falando sobre os anjos, essas figuras misteriosas, mas que são uma bênção nas nossas vidas, porque estão nos guardando, nos protegendo, nos guiando, segundo o comando dos céus. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, para que nós possamos ter a noção que nós não estamos sozinhos. Tanto maior é aquele que está em nós do que está no mundo, quanto mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor enviou os seus anjos para auxiliar o Senhor, guardando os servos do Senhor. Te louvamos, te agradecendo por cada vida agora, te pedimos que o Senhor abençoe a cada um, cada família, cada casamento, abençoe cada ministério, abençoe cada profissão, põe a tua mão sobre todos nós, Senhor, e que possamos entender cada vez mais da tua palavra maravilhosa. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.